Antes de iniciar efetivamente, né, a nossa pequena apresentação, gostaria de dizer o quanto eu me sinto honrado em participar desse evento em comemoração aos 40 anos da Comprove. Eu que esse ano vou completar 16 anos de casa, então é quase metade desse ciclo aqui, vendo a Comprove crescer e se fortalecer ainda mais no mercado nacional, né, sendo referência na, principalmente na parte de equipamentos elétricos e de proteção. Então, eu fiquei bastante feliz em ser convidado e em falar um pouquinho para vocês. E a ideia de hoje é falar um pouquinho sobre a solução brasileira, né, a solução da Comprove para simulação de reprodução de transitórios eletromagnéticos em IEDs. Gustavo, você está mutado, tá? Seu áudio mutou. Voltou? Voltou. Ah, Agora tá. sim. Ah, ok. Não, então, o PSMU, né, como eu havia introduzido, ele é o software brasileiro para modelagem de sistema de potência, controle e simulação de transitórios eletromagnéticos e eletromecânicos. Ele vem sido desenvolvido pela Comprove desde 2009, né? Ele utiliza para a solução das equações diferenciais a integração trapezoidal em conjunto com métodos de interpolação e métodos de Euler. Tudo isso para evitar oscilações numéricas e para deixar a resposta aí mais precisa, né? Para você evitar essas oscilações numéricas. A interface do PSMU é bastante amigável, né? A ideia é que a gente trabalhe sempre com blocos, né? Então, você vai pegar blocos e arrastar na tela, desenhar o seu circuito. Então, toda a modelagem sendo feita através de uma programação visual, né? Que a gente chama, através dos blocos. Hoje em dia, a gente conta com mais de 400 componentes, né? Todos eles disponíveis na biblioteca do usuário. E o PSMU, ele é projetado para trabalhar uma ampla, numa vasta frequência, num range de frequência, né? A gente tem os softwares de cálculo de curto-circuito e fluxo de potência, que são feitos ali para trabalhar em 50 e 60 Hz. Temos os softwares de estabilidade transitória, que esse já atinge um range um pouco maior de frequência, né, mas são modelos mais simplificados, né, para fazer transitórios eletromecânicos, por exemplo. Então, você tem ali um range de frequência de hertz até kilohertz. E o PSMU ele vai pegar desde DC até megahertz, né, possibilitando aí em megahertz a gente fazer até simulações de transitórios com ondas viajantes, né? Então, a gente vai poder fazer testes com ondas viajantes, que é até um dos temas que até o Leandro vai abordar um pouco para vocês. Então, a gente tem modelos detalhados, tanto de máquinas elétricas, transformadores, linhas, cabos, né? Então, a gente tem uma solução para qualquer tamanho de circuito e para qualquer range de frequência, podendo simular, inclusive, dispositivos não lineares. Bom, falar um pouquinho dos componentes, só uma passada rápida para vocês terem uma ideia, né? Focando aqui nos mais principais, linhas de transmissão, por exemplo. Então, a gente tem diversos modelos, desde o modelo mais simplificado, né, que é o modelo de Pi, passando pelo modelo de Bergeron, que já consideram o tempo de viagem da propagação dessa onda viajante, até modelos mais sofisticados, que são linhas com parâmetros variáveis da frequência, né, dependentes da frequência, seja eles no domínio modal ou no domínio das fases. Então, todos esses modelos já estão implementados e podem ser utilizados pelo usuário. A gente tem na biblioteca componentes prontos, igual a gente está vendo aqui na tela. Então, torres, alguns modelos de torre, onde basta você definir a distância dos condutores, né? Alguns parâmetros de resistência e ele já vai fazer vai te entregar toda essa modelagem da sua linha de transmissão. A gente tem uma grande vantagem na linha de transmissão, que é um bloco onde a gente conecta um bloco de falta e a gente pode aplicar a falta em qualquer ponto dessa linha sem a necessidade de dividir manualmente essa linha. Então, nesse bloco de falta, eu posso definir,
por exemplo, que eu quero uma falta a 10% ou 50%, o software vai fazer esse cálculo automático para mim, né. Então eu não vou precisar fazer isso manualmente, pegar 2 blocos, separar as linhas, fazer os cálculos. Então o software já vai fazer tudo isso automático. Falando um pouco de transformadores, a gente tem modelos de transformador com acesso ao enrolamento. O que que isso vai me permitir? Fazer curtos internos ao transformador, fazer curto entre expira terra. Então eu posso, de repente, fazer um teste de uma proteção diferencial, fazendo através do modelo já implementado no PSMU, que conta também, claro, com os modelos de saturação. Temos também, como eu comentei, né, que a gente varia desde DC até megahertz, temos a parte de eletrônica de potência. Então a gente trabalha com HVDC, usinas, geradores eólicos, solares, então tem toda a parte de conversores buck boost, boost, CPIC, toda essa parte já está implementada dentro do software, né. Então a gente tem modelos de diodo, tiristor, tudo isso já implementado lá. E temos modelos mais complexos, máquinas síncronas, assíncronas, DC, turbinas, controladores, entre outros, né? É uma gama muito grande de componentes que a gente já tem implementado lá no software. Um pouquinho mais dos recursos. Nós podemos fazer uma criação de blocos, ou seja, a gente permite com que o usuário crie o seu próprio bloco. Nós vamos entrar um pouquinho mais em detalhes sobre isso lá um pouco mais para frente. A gente permite constantes e loops. O que que seria isso? Igual eu comentei, aquela questão da localização da falta. Então eu conecto esse bloco de falta na linha e eu defino o meu local de falta como constante. Nessa constante eu posso então fazer um loop com ela. Então eu posso falar: eu quero fazer uma varredura de falta de 10 a 90%. Então 10 pontos de falta ali, que isso vai ser feito automaticamente. Então eu vou automatizar o meu teste. Então eu posso juntar isso tudo no mesmo teste. Então eu posso variar local de falta, ângulo de incidência de falta, tipo de falta. Então eu posso fazer tudo isso e automatizar e ter centenas, milhares de casos de testes, dentro do mesmo projeto. Consigo fazer a geração automática dos relatórios, consigo controlar tanto o tempo quanto o passo de simulação e, inclusive, o passo para plotagem desses gráficos. É importante ressaltar que esses gráficos, todos eles podem ser exportados, seja como imagem, com trade ou arquivo CSV. E, não menos importante, a questão do suporte técnico. Então, é um software de simulação de transitórios que ele tem o suporte técnico aqui da Comprova, tão renomado suporte técnico que os usuários têm tanto elogiado ao longo dos tempos, né. Bom, esse aqui eu acabei me adiantando, né, ele exporta os sinais tanto em formato com trade CSV, então todos os nossos gráficos vão exportar esses sinais. Inclusive, hoje em dia, com o advindo da 61850, a gente consegue exportar, inclusive, o sinal em um arquivo formato PCAP, né, que seria como se fosse uma merge unit. O PSMU ele permite a conexão direta com as malas de teste Comprove. Nós vamos ver isso um pouco mais, né, no final do dia. O Paulo vai apresentar um pouquinho sobre esse tema, né. Então eu permito a reprodução e aquisição dos sinais, me possibilitando fazer o teste então em malha fechada, né. Então eu consigo gerar e aquisitar o sinal e esse sinal interferir no meu circuito simulado. Teste, ele me permite, como eu mencionei anteriormente, teste em dispositivo com tecnologia TW, né, que são ondas viajantes, né, que eu preciso fazer a geração em alta frequência para isso. E recentemente a gente introduziu a questão dos testes em gêmeos digitais, que são os digital twins, né, que nós vamos ter um tema específico aqui nesse webinar para discutir um pouco de digital twin. Bom, o software me permite fazer o quê? Análises estatísticas. Então, eu tenho um módulo específico para realização de análises estatísticas. Eu consigo fazer estudo de distribuição de frequência, probabilidade cumulativa, gráficos de pizza, gráficos XY. Então, todos aqueles estudos de chaveamentos, múltiplos chaveamentos, chaveamentos estatísticos, eu consigo tudo reproduzir isso e jogar lá para o meu módulo de estatística. Então, eu consigo ver
Por exemplo, eu quero fazer um chaveamento estatístico para ver a tensão máxima que vai atingir. Então, eu consigo jogar isso e colocar numa distribuição. A parte de criação de blocos que eu mencionei, hoje o usuário tem duas possibilidades. Ele pode criar um bloco através da junção de vários blocos já presentes no PSMU, que é o que a gente chama de subsistema. Então, você cria o seu bloco arrastando todos os blocos que contém no PSMU. Cheguei naquela solução e eu quero que isso vire um bloco para minha biblioteca. Eu junto tudo isso e chamo isso de subsistema. Ou eu posso criar um bloco do zero, através do código. Então, eu posso programar dentro do PSMU, né? São as linguagens VB ou C Sharp, né? Dentro da plataforma NET. Então, eu consigo também fazer dessas duas formas. Né? Se eu tenho um bloco específico, se eu quero criar um bloco específico, que eu não, porventura, não quero utilizar os blocos prontos, eu posso usar a parte de codificação. O PSMU também, como eu mencionei, tem todo o suporte ao usuário, né? Então, ele possui uma aba específica para esse suporte. Então, ele tem acesso a diversos exemplos, né? Hoje a gente conta com mais de 50 exemplos. Então, tem exemplos para todos esses tipos aqui: qualidade de energia, transformadores, proteção, motores, todos os tipos de máquinas, manobras, energias renováveis. Parte de HVDC tem uns benchmarks lá, linhas de transmissão e entre outros, né? Então a gente tem todos esses exemplos que vão junto com a instalação. A gente tem possibilidade de acesso remoto. O que seria isso? O pessoal do suporte aqui da Comprove acessa o seu computador e consegue, através desse software, poder mexer no seu computador e te mostrar os detalhes. E a gente tem, igual a gente tem colocado aqui no chat do evento, né, a questão do canal do YouTube, onde a gente tem duas playlists hoje, né, são os primeiros passos, ou seja, como que eu vou começar no software, as minhas primeiras simulações, né, e tem o vídeo explicando algum desses exemplos que eu mencionei aqui, dentro desses grupos que eu mencionei. Bom, dito isso, quais são as aplicações desse software? A gama é extremamente grande. Então, a gente pode tratar de estudos de descarga atmosférica, energização, seja de linha, transformadores, banco de capacitores, entre outros, transitórios de chaveamentos, faltas, partícula de motores, estudos de sobretensão, saturação de TC, aplicação em eletrônica de potência, tem análise, a gente pode fazer análise do distúrbio da oscilografia. Eu posso importar uma oscilografia para dentro do software, porque lá no software eu tenho uma fonte de Contrade ou de arquivos CSV. Então, eu posso reproduzir essa oscilografia dentro de um circuito que eu modelei, por exemplo. Posso fazer teste em dispositivo de proteção, estudo envolvendo energias renováveis, estudos de TRT, que são tensão de restabelecimento transitória, parte de qualidade de energia, manobra de carga indutiva, capacitiva, religamento de linha, lógica de controle, entre outras inúmeras aplicações que a gente pode fazer em um software de modelagem de transitórios. Falar rapidamente um pouquinho do PSMU com conexão com hardware externo, né, que é um tema que a gente vai abordar um pouco mais tarde. Então, o software PSMU, ele faz a simulação, joga o sinal para a mala de teste, a mala de teste gera o sinal, por exemplo, para o dispositivo sob teste, que seria, nesse caso aqui, um IED. O IED, ele tem a resposta, a mala de teste aquisita esse sinal, né, e joga isso para o PSMU de novo. Então, o sinal vem, sai da parte digital, torna-se real e volta para a parte digital e ele altera a minha simulação, né? Então, eu consigo fazer o quê? Testar um esquema completo de proteção com malha fechada. Bom, nós permitimos também o quê? A geração remota, que seria controlar várias malas de teste em uma mesma tela. Então, com um PSMU em vários computadores, eu consigo, a partir de um computador, controlar todos eles. Então, para que vai servir isso? Qual a principal aplicação? Testes ponta a ponta, né? Teste em dispositivo TW. Então, através de uma mala de teste, eu controlo a outra mala de teste lá na outra ponta e posso fazer essa reprodução.
né? Então, isso pode ser feito através de uma rede local ou nuvem, né, através da internet, me permitindo aqui um controle centralizado, que vai me dar uma centralização, uma concentração desses resultados, tudo em apenas uma máquina. Então, como eu mencionei, dispositivo TW, a gente permite fazer os testes em dispositivo, a gente tem um hardware específico, que é o CTW, que entra em conjunto com a mala de teste para reproduzir os transitórios de alta frequência e fazer o teste em IEDs com essa tecnologia. E por fim, da que a gente tem de recurso para mencionar, a questão do Digital Twin. Então, o PSMU ele consegue conectar lá na API do Digital Twin da Siemens, né? Então, eu consigo simular no ambiente digital, enviar esse arquivo lá para a nuvem, né, da Siemens. Ele é reproduzido no IED e o IED responde para o software, né? E o software vai fazer a malha fechada com esse relé sem a necessidade de ter o relé físico, né? Então, é uma simulação bastante interessante. Nós vamos ter um tema somente sobre isso aqui, né, no webinar, no workshop. Bom, para finalizar, falar um pouquinho das licenças que a gente trabalha no PSMU. Hoje nós temos 4 tipos de licenças. Nós temos a licença Free, que é a gratuita, você pode entrar no site da Comprove, fazer um rápido cadastro e fazer o download dessa licença, dessa versão e instalar. Dentro dessa versão vão todos os exemplos, então você consegue abrir todos os exemplos. Logicamente, você não vai conseguir reproduzi-los pela própria limitação da versão, mas você consegue ter acesso a todos os exemplos. Temos a versão educacional e institucional, que basicamente vão aumentar aqui as suas condições de simulação, né? Número de blocos, número de simulações e tudo mais. E temos a versão full, que seria a nossa versão paga, que praticamente estaria tudo ilimitado. O diferencial é que na versão full eu consigo fazer malha fechada com o hardware e consigo fazer malha fechada com o Digital Twin, que é a novidade aqui que a gente vem trazendo desde o final do ano passado. Bom, só para concluir, eu apresentei para vocês um pouquinho dessa ferramenta, né, que é a ferramenta brasileira para simulação de transitórios, e um ponto principal que ela permite uma automação dos meus testes, que me traz uma economia muito grande de tempo, seja tanto na modelagem quanto na execução, e demonstra ser uma solução financeiramente muito viável na questão de custo-benefício. Bom, mais uma vez gostaria de agradecer a atenção de vocês e estamos disponíveis para as dúvidas aí.